aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. O tema da noite de hoje, construindo um bom caráter. Diz a palavra do Senhor: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, usa-me, Senhor, com sabedoria e com discernimento, para que a palavra que for liberada através dos meus lábios possa produzir edificação no meio da tua igreja. Eu te dou graças por tudo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Construindo um bom caráter. Essa era a tarefa principal do apóstolo Paulo, junto aos irmãos e irmãs da igreja em Corinto. O apóstolo Paulo trabalhou ardentemente para que o caráter dos irmãos daquela igreja pudesse ser modificado, transformado e assemelhado ao caráter de Cristo Jesus. E essa tem sido também uma de nossas tarefas, trabalhar para que a Igreja Batista Apostólica Internacional, os seus membros, adquiram esse bom caráter de Cristo Jesus e possam ter práticas compatíveis com Cristo Jesus. E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós somos por força, por assim dizer, levados não somente a tecer elogios para muitos de vocês, mas somos levados também a discipliná-los e censurá-los para que possa ser corrigido aquilo que eventualmente esteja distorcido na ótica da palavra de Deus, não conforme o que eu penso, o que eu acho. O nosso trabalho é pregar a palavra do Senhor e tentar contribuir para que cada um dos irmãos e das irmãs, inclusive eu mesmo, adquira esse caráter de Cristo Jesus. E eu sei, e tenho aprendido, que para construir um bom caráter, será necessário desconstruir alguns hábitos, costumes, práticas que não são convenientes. E esse trabalho de desconstrução e construção é um trabalho árduo. E eu sei o quanto para cada um é desafiador, por exemplo, mudar determinados hábitos que às vezes nós já carregamos por muitos anos ao longo da nossa vida,
mas que quando nós chegamos em Cristo Jesus e passamos a então termos como referencial a vida de Cristo Jesus, a palavra de Deus, vai implicar que eu vou precisar abrir mão de algumas coisas que certamente não são boas, para adquirir aquelas que são boas e que são edificantes e que venham contribuir para o nosso crescimento saudável. E uma das coisas, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor nos ensina é que sempre haverá algo a aprender ou a ser reforçado no nosso caráter. Eu pude expressar essa mesma preocupação com a igreja em Itaipuaçu na noite de hoje. Não que tenha alguém que esteja, por exemplo, praticando furto de energia na sua casa. Mas nós não podemos concordar e aceitar esse tipo de prática. Eu sei perfeitamente que não há nenhuma dúvida que todos vocês são cumpridores do que a lei determina. Não há sonegadores mentirosos que fazem do imposto de renda trapaças contra o governo para terem restituições. Eu sei que não se trata disso, mas é importante afirmar. É importante afirmar, mesmo quando somos obrigados a pagar altos tributos, impostos, que muitas das vezes nos são pesados. Mas é assim que devemos proceder, porque a palavra de Deus diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Eu sei que eu tenho que cumprir com os meus compromissos legais e jurídicos, mas também sei que devo cumprir com os meus compromissos diante do Senhor. Eu aprendi, e a palavra de Deus nos ensina, que a nossa palavra deve ser sim ou não. Eu não tenho que ficar floreando, nem encobrindo, disfarçando, usando de algum tipo de artifício para enganar a verdade. Sei também, queridos, e tenho aprendido, eu estou falando no intuito que você compreenda as dificuldades que o apóstolo Paulo tinha em relação à igreja de Corinto, e que é uma dificuldade que existe hoje também na igreja atual. Pessoas que são desleais, desonestas, mas que estão no seio da igreja. Pessoas que não respeitam o seu próximo nem os seus líderes. E se tem uma coisa que nós somos taxativamente contrários, me desculpem, são aquelas pessoas que pensam e têm uma prática como se não tivesse nenhuma submissão às autoridades por Deus delegadas. E fazem
aquilo que eles acham que é o melhor. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos submeter às autoridades por Deus delegadas. O apóstolo Paulo, ele sabia desses desafios e das dificuldades que ele enfrentava naquela igreja. E eu posso dizer também claramente a vocês que há muitas dificuldades e desafios que nós temos enfrentado aqui nessa igreja. Porque não é nada contra você, não se trata de nada pessoal. Eu estou falando a respeito de espíritos que muitas das vezes nos rondam, muitas das vezes estão de alguma forma alojados na nossa maneira de pensar, que precisam ser, sim, retirados, desmascarados, precisam trazer à luz. E para que você e eu sejamos curados, às vezes, temos que ter uma palavra de disciplina, uma palavra de correção, para que todos nós possamos nos moldar e nos ajustarmos ao exemplo de vida de Cristo Jesus. Esse é o propósito nosso. Esse é o propósito de Deus para conosco. Não é que você chegue na igreja, você chega do jeito que você é. Nós o respeitamos, nós o amamos, mas não significa dizer que nós devemos continuar sendo da maneira como eu era. Mas o Senhor trabalha para que nós possamos mudar, principalmente naquelas áreas, naquelas atitudes, naquelas questões que precisam serem modificadas. Eu volto a repetir que sempre haverá algo a aprender. Sempre haverá algo a ser reforçado no nosso caráter. A censura inteligente contribui para o autoexame de cada um de nós. Eu não posso elogiar alguns comportamentos em relação à igreja que são comportamentos não muito recomendados. Mas eu quero encorajá-los a um autoexame, de tal forma que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua e na minha vida, nos levando e nos encorajando a praticarmos mudanças na nossa vida que possam vir e possam alegrar o coração de Deus. Toda mudança, toda disciplina, toda correção, ela é objeto do verdadeiro amor de Deus para conosco. Quando os pais e mães corrigem os seus filhos, corrigem porque ele os ama. E nós também amamos a cada um de vocês. Mesmo sabendo da necessidade que temos de mudanças.
mesmo sabendo, queridos, que há determinadas atitudes e comportamentos que necessitam serem revistas na nossa vida. A vida cristã não é feita de um verdadeiro paraíso. Ela é feita de angústia, de sofrimento, de aflição, de sacrifícios. É difícil. É difícil até porque aqui não é uma empresa, é uma igreja. As pessoas não são remuneradas para exercerem algum ministério. Alguns são ajudadas, mas na verdade é doação. É doar, sacrificar o seu melhor. Não para que o pastor venha se satisfazer, se deleitar no seu trabalho. Pelo contrário, nós temos aprendido a abrir mão do nosso melhor. Temos aprendido a abrir mão do nosso conforto. Temos aprendido a abrir mão de muitas outras coisas para poder servir ao Senhor, e faço isso com muita alegria no meu coração. Graças a Deus que essa igreja, esse ministério, é um ministério resultado de restauração. Graças a Deus, porque nós não estamos aqui priorizando os bens materiais nem econômicos de ninguém, mas nós temos que pregar a palavra. E a palavra do Senhor, ela deixa muito clara para que cada um tenha uma atitude de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz, e você é conhecedor da palavra de Deus. Não tente burlar a palavra de Deus. Não tente, e não vai adiantar praticamente nada você querer apresentar, ou eu apresentar uma performance religiosa na casa do Senhor, quando a minha prática de vida não condiz com o que eu estou falando. Não vai adiantar, meu irmão, minha irmã, você se prontificar a contribuir, se você não estiver fazendo isso motivado pelo amor a Cristo Jesus. Nós temos sérios desafios, temos encontrado muitas dificuldades, há uma necessidade imperiosa de que o Senhor possa mandar pessoas para este lugar, mas nem por isso nós vamos concordar que as coisas continuem de forma indisciplinada, de forma desajustada, mas nós vamos precisar corrigir algumas coisas que necessitam de serem corrigidas. E eu falo isso com muito amor, com muito carinho, sabendo distinguir amizades daquilo que Deus tem colocado como sendo o exercício do ministério. Eu amo a cada um de vocês. Eu tenho uma amizade, um carinho para com cada um de vocês. Para mim, trata-se de uma família, e não somente de uma igreja. Mas no momento que houver necessidade de corrigir, independentemente de quem quer que for, nós vamos levar uma palavra de disciplina, de correção. Eu espero, queridos, que tanto você como eu, como todos nós,
na noite de hoje que estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor, possamos reavaliar a nossa conduta de vida, possamos reavaliar e fazer esse autoexame pessoal, para que aquilo que precisa ser corrigido na minha e na sua vida, o Senhor tenha liberdade de promover na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você, por gentileza, curve sua cabeça, e agora você coloque-se diante do Senhor com toda a sinceridade. Pergunte ao Senhor: eu tenho procedido de maneira correta? Aonde eu preciso me corrigir? Qual a área da minha vida que necessita de ser reformulada? Eu quero ter o teu caráter, Senhor Jesus. Eu quero ser como tu, Senhor. Na verdade, acredito que foi isso que tu tentou nos ensinar, dizendo que devemos ser como uma criança, sem malícia, sem maldade, uma criança, Senhor, que não titubia, mas ela confia plenamente nos seus pais. Querido Deus, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Sabes perfeitamente que muitas das vezes o nosso coração fica apertado. Às vezes choramos, mas nós cremos que em tudo isso o teu Espírito está nos moldando, Senhor, para que nos tornemos semelhante a ti. E uma das coisas que eu não me esqueço, e provavelmente seja esta a razão de celebrarmos a Santa Ceia, é que tu também sofrestes com traições, sofreste com abandono, sofrestes, Senhor, daqueles que estavam do teu lado de desconfiança, pessoas que estavam ali lado a lado de Cristo Jesus, pessoas que foram objeto de total confiança da tua parte, chegou ao ponto até de te negar, Senhor. Não conheço esse homem, não conheço, nunca vi esse homem na minha vida. Pai, que nesta noite, esse espírito de deslealdade, esse espírito, Senhor, de egocentrismo, esse espírito de engano caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo, porque não há, Senhor, razão para celebrarmos a tua Santa Ceia se não estivermos aliançados no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Senhor, foi por isso que tu deste a tua própria vida, foi por isso que tu derramaste do teu sangue, a tua morte não foi em vão, Senhor. Mas hoje, Deus, nós reivindicamos a unidade do corpo de Cristo nesse lugar. Reivindicamos, Senhor, que possa existir sim divergências de posicionamentos, mas jamais divergências dos princípios da tua palavra. Leva-nos, Senhor, leva-nos a viver uma vida
que venha dignificar o teu nome. Leva-nos, Senhor, a ser uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito, Senhor. Que foi por isso que tu deste a tua própria vida, para que na unidade do corpo de Cristo, tu pudesse se manifestar no meio do seu povo. Nós te pedimos, imploramos, Deus, suplicamos, Senhor, que tu nos favoreça, nos abençoe, pois tu sabes que essa jornada tem sido bastante difícil, Senhor. Mas nós cremos que vamos avançar e que vamos superar os obstáculos e as dificuldades. Não porque não precisemos do nosso irmão, da nossa irmã, pelo contrário, somos interdependentes. Mas, Senhor, tu tens nos ensinado, além de colocar a nossa confiança nas pessoas, a colocar a nossa confiança e a nossa esperança exclusivamente em Cristo Jesus. Que não venhamos a ser reprovados, mas que sejamos aprovados por Ti, Senhor. Porque é através da sinceridade, da lealdade, da verdade é que Teu amor é expressado no nosso meio. Leva-nos, Santo Espírito.